Hora de entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. O assunto, claro, é a volta do Talibã ao poder no Afeganistão. Sobre isso, a gente conversa agora com o diplomata Tomás Napoleão, que na Embaixada do Brasil no Paquistão atuou ali no relacionamento com o Afeganistão. Tomás, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Bom, para começar, é Tomás ou Thomas, que é para você se sentir em casa e a gente não errar? Boa noite, Mona Lisa. É Tomás, mas prefiro chamar de Thomas e não me ofendo, não tem problema. Boa noite. Pronto, acertei então sem querer. Tomás, muito bem-vindo, que bom que você me ouve bem. Minha primeira pergunta é algo que eu até já tratei com o Lorival, mas quero muito te ouvir, por todo o conhecimento ali em loco que você tem também, assim como o Lorival. O Conselho de Segurança, da ONU fez então uma reunião de emergência e pediu o que ninguém acredita muito que será possível no Afeganistão. Pediu um governo inclusivo e o fim das hostilidades. Quero começar te perguntando o que você achou dessa reação. Era o que é possível, o que é viável solicitar no momento ao Talibã, que efetivamente já está no poder. O fim das hostilidades, ao menos por enquanto, efetivamente já aconteceu, na medida em que o Talibã aparentemente já venceu o conflito armado. De ontem para hoje não houve, em princípio, grandes episódios de violência. A outra consideração, a busca de um governo inclusivo, inclusive com a participação adequada de mulheres, aí naturalmente é muito mais difícil. Isso diz respeito a um debate cuja resposta, na verdade, ninguém tem, que é se o Talibã evoluiu nesses últimos 20 anos, no sentido de se tornar um movimento político um pouco mais moderado e de aceitar essa pressão internacional para que respeite os direitos humanos, respeite o direito humanitário, coisa que ele naturalmente não fez 20 anos atrás. Enfim, essa foi a manifestação do Conselho de Segurança. A grande cartada atual, a que sobrou na prática na mão da comunidade internacional, inclusive do Conselho de Segurança, será a decisão de reconhecer ou não, e quando reconhecer e sob que condições vir a reconhecer o Talibã como governo legítimo do Afeganistão, coisa que, pelo menos por enquanto, nenhum governo fez, nenhum país reconheceu o Talibã como governo legítimo do Afeganistão até agora. Tomás, um governo inclusivo é absolutamente inimaginável pelo que a gente está acompanhando, nas publicações que estão saindo na imprensa, os relatos nas últimas horas, escolas fechadas, mulheres arrancadas, e isso é absolutamente devastador, e especialmente para nós aqui do Ocidente, para a gente olhando como é que é a vida dessas pessoas, embora culturalmente a gente entenda, assim, o que se estabelece, então, lá há décadas. Lorival, por gentileza, claro, o Lorival aí que batalhou pela entrevista. Por favor, Lorival, chega na conversa. Tomás, a última vez que nós conversamos, você estava em Islamabad, na nossa embaixada, que cuida também de Afeganistão de lá, e agora você está na Rússia, ou seja, você realmente tem um ponto de vista muito privilegiado sobre tudo isso e sobre o que eu vou te perguntar. A Rússia fica num certo dilema, de um lado, o Afeganistão foi o lugar onde os chechenos, também os militantes do Daguestão treinaram, aprenderam a lutar contra os soviéticos, e mantiveram ligações lá com os mujahedin e tal, e eventualmente com os Talibã. Por outro lado, essa saída dos Estados Unidos, ainda mais dessa forma, é algo do qual a Rússia pode tirar bastante proveito. Como é que você vê esse desfecho para a Rússia nessa relação de rivalidade que tem com os Estados Unidos? Do ponto de vista da Rússia, mas não só da Rússia, também de outras potências regionais, como a China, o Irã, o Paquistão, por exemplo, é uma situação ambivalente. São países que acompanham com uma certa preocupação o que se passa no Afeganistão, o retorno do Talibã, especialmente porque, como no caso da Rússia, são países que temem que o Talibã venha a fazer o que fez 20 anos atrás, ou seja, fomentar o terrorismo, como no caso da Rússia envolvendo os chechenos, no caso da China envolvendo alguns movimentos do Turquestão Oriental, o Xinjiang, enfim, entre outros. E a expectativa é que esses países
têm é que o Talibã cumpra as promessas que já fez nos últimos anos junto a esses países. Tem havido uma movimentação diplomática muito forte, de alto nível, entre o Talibã e a Rússia, a China, Irã, Paquistão, outros países, ou seja, para que o Talibã não volte a permitir que o Afeganistão sirva de plataforma para o lançamento de ataques terroristas contra esses países. Por enquanto, como comentei, nenhum país reconheceu o Talibã como governo do Afeganistão, mas governos importantes, inclusive a Rússia e a China, deixaram a entender nas entrelinhas que, dependendo de como o Talibã se comportar, o que na prática significa que o Talibã não fomente o terrorismo na direção desses países e também que o Talibã busque conter o narcotráfico, a preocupação com o tráfico de drogas, ou os derivados do ópio, como a heroína e a morfina e outros produtos da papoula são produzidos sobretudo no Afeganistão. Enfim, se o Talibã conseguir conter essas ameaças principais e se comprometer a não desestabilizar a Ásia Central, que é uma região importante da influência da Rússia e da China, esses países poderão vir, em algum momento, a reconhecer o Talibã no futuro como o governo legítimo do Afeganistão e ter relações diplomáticas normais com eles. Então, enfim, países como a Rússia estão acompanhando com atenção, com uma certa cautela, por enquanto estão, digamos, escondendo um pouco o jogo, mas dependendo das decisões que o Talibã vier a tomar, eles poderão tratar o Talibã como governo normal, aparentemente. Tomás, essas cenas que nós estamos colocando aí ao lado da entrevista que estamos fazendo com você, parecem cenas que não são reais, né? Dessas pessoas, essa multidão, então, se colocando em risco, subindo no avião, aquelas imagens do que podem ser, então, pessoas caindo das aeronaves, olha isso, as pessoas ao lado, enfim. Tomás, eu quero saber como é que você está vendo esses dias, essas horas ali no Afeganistão. O que esperar, então, desse final da saída das tropas americanas do Afeganistão? A gente vai continuar vendo essas imagens ou não? É uma pergunta de difícil resposta, é uma situação muito triste, naturalmente. Eu e todas as pessoas que trabalharam com o Afeganistão no passado, conhecemos bem esse ambiente, o aeroporto de Cabul, que supostamente seria o lugar mais seguro de todo o Afeganistão. São cenas dramáticas, muita gente querendo sair desesperadamente do país, ainda que sejam condições muito arriscadas, muito perigosas. Isso se vai continuar ou não no curto prazo depende, sobretudo, das decisões que o Talibã virá tomar nos próximos dias. Se ele vai mostrar um mínimo de comedimento, se ele vai não realizar grandes abusos dos direitos humanos, se ele vai atender à pressão internacional, inclusive do Conselho de Segurança, como já foi mencionado, para que forme algum tipo de governo minimamente inclusivo. Naturalmente, estamos todos céticos, mas, enfim, as decisões mais importantes nesse sentido não foram tomadas ainda. Mas as perspectivas a curto prazo, naturalmente, são muito tristes. Já existem milhões de refugiados afegãos há várias décadas, na verdade, majoritariamente no Irã e no Paquistão, nos países vizinhos. Um fluxo bem menor foi para a Europa, para Turquia e outros lugares, mas a maioria de fato está na região. E esse fluxo cresceu nos últimos meses com a ofensiva exitosa do Talibã e a reconquista do Afeganistão pelo Talibã e pode crescer ainda mais, de acordo com a situação de direitos humanos, a situação humanitária, a situação econômica do país, que pode se agravar bastante. Enfim, são cenas tristes que, lamentavelmente, talvez se perpetuem por mais algum tempo ainda. É uma tragédia, né? Lorival, por favor. Tomás, você citou um ponto muito importante, que é a produção de haxixe e do ópio, né, da matéria-prima para a heroína, dos quais o Afeganistão é um grande exportador, se não o maior exportador do mundo. E a gente sabe que o Talibã vinha se aproveitando dessas áreas e cobrando, né, pela manutenção dessas áreas, um pouco como as Farc fizeram na Colômbia com relação à cocaína, né? Agora que o Talibã está no poder, você teme que isso se torne um modelo econômico do Afeganistão? O governo anterior já se beneficiava também desse tipo de fonte ilícita, ou será algo que será muito potencializado a partir de agora? Na prática, isso já vinha sendo, infelizmente, parte importante do modelo econômico real do Afeganistão, não como deveria haver, mas como realmente existia nos últimos anos. A economia dos narcóticos já era talvez 20% do PIB do Afeganistão, uma proporção muito elevada, gerando, direto ou indiretamente, milhões de empregos de pessoas comuns, enfim, agricultores, que às vezes não têm uma alternativa mais rentável.
A expectativa que países da região, como a Rússia, China e Irã, que são afetados diretamente por esse tráfico, a expectativa que esses países têm, um pouco otimista talvez, é que o Talibã consiga fazer o que ele já fez no passado, lá por 2000, 2001, pouco antes dele ser deposto, pouco antes do 11 de setembro, que é coibir quase que inteiramente essa produção e a circulação dos narcotráficos, dos narcóticos. Só o Talibã conseguiu fazer isso na prática. Se ele vai, essa façanha, enfim, de cortar as drogas do Afeganistão, se ele vai querer fazer isso de novo, é uma pergunta aberta. Talvez ele utilize isso como uma moeda de troca, como algum tipo de instrumento. O Talibã exige algum tipo de concessão econômica, por exemplo, e em troca, talvez reconhecimento internacional também, e em troca, de fato, coibiria esses narcóticos. Mas, por enquanto, é um componente importante da economia afegã, que é muito dependente. O governo afegão, agora entrou em colapso, recebe a grande maioria dos seus recursos de assistência internacional, civil ou militar. A economia é muito dependente do setor de guerra, o setor militar, o setor policial. Tem um potencial muito forte em energia, em mineração, e um pouco em agricultura também, um pouco em óleo e gás, mas é mais um potencial que ainda está um tanto quanto distante de ser aproveitado, depende muito de investimento, de estabilidade, claro, de segurança. Então, por enquanto, a economia afegã, infelizmente, tem poucas alternativas e é preciso encontrar uma alternativa viável, economicamente factível, para substituir o cultivo da papoula, que é a fonte principal das drogas produzidas no Afeganistão. Ô Tomás, e o que você achou do pronunciamento do presidente Joe Biden dizendo como é que a gente vai continuar lutando se nem os afegãos participam dessa luta, desistiram dessa luta? É uma situação complicada. Enfim, ele tomou uma decisão, ele agora justifica a decisão que ele tomou, ele, no nome do governo norte-americano. Ele já defendia há bastante tempo a ideia de que os Estados Unidos não tinham mais necessidade de continuar com uma grande operação militar e até de nation building, de construção da nação, como eles dizem, no Afeganistão, que o foco principal deveria ter sido o combate ao terrorismo, e ele afirma, e isso de fato é verdade, que a Al-Qaeda e grupos aliados ao Talibã, enfim, não lançaram, nesses 20 anos, um ataque de grande escala contra o território norte-americano comparável ao 11 de setembro de 2001. E com base nesse fato que não se pode negar, ele afirma que a missão norte-americana foi vitoriosa, embora ele tenha reconhecido no seu discurso agora há pouco que ele não esperava, que ninguém esperava que o avanço do Talibã seria tão rápido quanto foi agora. Dito isso, já está havendo e continuará a haver certamente um debate complexo no âmbito da política doméstica norte-americana, dos dois partidos, quanto aos acertos ou aos erros, o que deu errado, quem é responsável, se é que há um só responsável, talvez seja uma responsabilidade coletiva pela tragédia que a gente vê agora no Afeganistão, essas imagens dramáticas no aeroporto de Cabu e outras partes do país. Enfim, o que deu errado é um debate que certamente vai ocupar não só os Estados Unidos, também outros países da OTAN, mas todos aqueles que estiveram envolvidos na empreitada ocidental do Afeganistão, digamos, durante bastante tempo ainda, para tentar aprender lições a partir disso para o futuro. Sem dúvida. Tomás, muito obrigada pelo tempo aqui com a gente, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Obrigada, boa noite para você. Muito obrigado, Marisa. Boa noite, tudo de bom.